O artista é a última linha da sociedade. Quando ele desiste é porque não resta mais nada. Sérgio Vaz, Literatura, Pão e Poesia. Eu li esse livro o ano passado, fiz vários vídeos a respeito dele o ano passado também. Um livro que me acompanha muito. Foi maravilhoso ter aberto ele hoje e ver essa marcação nessa frase, porque eu tô num dia melancólico. Faz acho que mais de 2 meses já que a gente tá em quarentena, então tem aqueles altos e baixos, né, naturais. Eu tô bem de saúde, todo mundo da minha família está bem de saúde. Eu acho que essa melancolia, ela vem do momento que a gente se encontra no nosso país. A gente não sabe para onde a gente está indo, a gente tem um desgoverno, a gente tá numa carroça sem condutor. Eu acho que essa falta de segurança em relação ao que está realmente acontecendo, qual que é o drama real que a gente está vivendo, isso que tá me deixando melancólica, confusa. E eu tô com uma necessidade de produzir coisas pro canal, trabalhar minha criatividade, ao mesmo tempo eu não tô conseguindo pensar em coisas muito profundas, muito densas. Então eu quero fazer um vídeo leve hoje respondendo mais algumas perguntinhas que vocês enviaram pra mim e vamos ver o quanto que eu consigo responder hoje, porque são muitas perguntas ainda que faltam. Eu vou começar respondendo uma pergunta que não é fácil de responder, mas que é a primeira pergunta que eu vi aqui e que tem a ver com esse sentido melancólico que eu estou hoje. Isso que era para ser um vídeo leve, né? Mas enfim. A Sartre pergunta: o que é a vida? Eu costumo resumir a vida numa única frase, eu acho que ela me cabe nesse lugar de agora. A vida é esse emaranhado de coisas que a gente busca sentido, busca fazer para passar o tempo entre os dias do nosso nascimento e a morte, é isso. O Rômulo Peçanha pergunta: o que faz você se sentir bem quando está sozinha? Eu amo ficar sozinha, eu adoro a solitude, sabe? Eu me dou muito bem sozinha com as coisas. Já viajei muito na minha vida sozinha, é um sentimento de liberdade, de reconhecimento de mim, de encontrar comigo mesma, que me faz muito bem. Eu necessito ficar sozinha. Essa época de quarentena agora tá sendo um pouco mais difícil, essa solidão. Eu acho que ela é extremamente importante, mesmo quando você vive com sua família, você vive com o seu parceiro, com sua parceira. Isso é extremamente importante a gente buscar essa solidão e principalmente essa solidão que a gente se sente bem, né? Não é uma solidão melancólica. Quando eu tô sozinha, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, gosto de ver um filme, gosto de ficar tomando um solzinho quando tem um solzinho. Eu sou uma pessoa muito simples no meu dia a dia, nas coisas que eu gosto de fazer, nas coisas que me fazem bem. Márcio Correia de Mello perguntou: gostaria de saber sobre se podemos enquadrar Clarice Lispector como autora existencialista. Olha só, Márcio, eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento profundo de filosofia, para falar sobre o existencialismo, mas eu li um livro do Sartre chamado O Existencialismo é um Humanismo, para uma peça que eu fiz há muitos anos atrás. Eu sei muito pouco de Nietzsche, que também é um filósofo existencialista, e pelo pouco que eu conheço do existencialismo, eu acredito que a Clarice Lispector, ela se enquadra assim nesse lugar, em toda a sua obra praticamente, mas eu acho que ela nunca se colocou esse rótulo. O existencialismo é você refletir sobre a sua existência, sobre o seu lugar no mundo, né? Sobre as suas escolhas enquanto ser humano nesse mundo. Mas assim, a Clarice Lispector, em toda a sua obra, em toda a sua trajetória, ela vai discorrer sobre a própria existência. O livro dela, A Paixão Segundo o GH, por exemplo, é um livro absolutamente existencialista, né? Porque ela dá de cara com aquela barata ali e o simples fato dela olhar para aquela barata traz uma epifania, isto é, ela tem uma iluminação no sentido de que ela olha para aquilo, aquilo gera uma outra ideia nela, gera um outro pensamento e ela começa a refletir a sua própria existência perante aquele fenômeno da barata. Isso desencadeia um monte de coisas no decorrer dessa narrativa. Ela vai avaliar a vida dela como mulher, como profissional, como um ser pensante desse mundo, e isso vai mexer com toda a estrutura dela. Em várias obras a Clarice ela faz isso, umas com mais ênfase, outras com menos ênfase. Aquele livro A Maçã no Escuro, que tem o Martin, também é absolutamente existencialista quando ele está andando sozinho ali naquele lugar que é mais deserto, no meio de uma floresta.
ele também tem algumas visões, algumas epifanias e vai questionar sobre a sua existência. Então a Clarice Lispector, ela traz bastante elementos em sua obra que é existencialista. E acho que exatamente por isso que eu gosto muito dela, porque eu gosto muito de autores e autoras e histórias, mesmo que de ficção, que sejam mais existencialistas, que questionem a nossa existência, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais ricas quando a gente está lendo um livro de ficção, que não seja só uma história, que tenha um sentido por detrás disso. O Joaquim pediu mais Fernando Pessoa no canal, e eu quero dizer que aqui no canal a gente tem uma playlist com mais de 15 vídeos de Fernando Pessoa, então é só acessar a playlist que você vai ter bastante Fernando Pessoa, assim como Clarice Lispector. A Gabi Costa pergunta: se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para morar para sempre, qual seria? Eu não acredito nesse lance de para sempre, mas eu sou feliz aqui onde estou agora e jamais moraria fora do Brasil hoje em dia. Antigamente eu tinha outro pensamento em relação a isso, mas mudei. Você tem alguma religião? Qual a sua relação com a espiritualidade? Eu tenho uma opinião sobre religião bastante polêmica que eu posso deixar muitos de vocês decepcionados. Eu acredito que a religião é um dos grandes problemas da humanidade, sabe? Porque ao mesmo tempo que no sentido primeiro dela significa se religar a alguma coisa, né? Se religar a Deus. E esse religar-se, esse lugar de autoconhecimento, né? De conhecimento do outro e tal. Ao mesmo tempo que tem esse sentido, as pessoas acabam se tornando muito intolerantes por conta das suas religiões. As guerras da humanidade tem religião envolvida, na política, a religião, quando ela entra no meio da política também é um grande problema. Respeito quem tem a sua religião, a sua fé, respeito de verdade mesmo, não é da boca pra fora e para ser politicamente correta que eu tô falando isso, mas eu não tenho religião e nunca terei. Relação com espiritualidade, né? A gente diz que espiritualidade não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé. Eu sou uma pessoa muito pouco ligada nessa temática, sabe? Quando eu faço algumas viagens, quando eu tô mais conectada com a natureza, eu pense mais sobre isso, mas não de uma forma, como que eu posso dizer? Não de uma maneira muito consciente, é mais inconsciente. A espiritualidade eu acho que ela é importante pra gente ter um sentido de vida, né? Mas isso não é muito claro na minha cabeça, nem na minha vida, não é uma coisa que eu trabalho. Ela pergunta: você acredita em reencarnações ou em algum outro tipo de vida após a morte? Obviamente não, né? Porque isso tem tudo a ver com as religiões espíritas, né? Se eu não me engano. E eu não acredito em vida após a morte, nem em algum outro tipo de vida após a morte. Gente, eu acredito no aqui e agora, eu acredito que tudo que a gente consegue, tudo que a gente faz, tudo é porque a gente faz. Não tem ninguém que nos ajude, uma força. Eu acredito que existe uma força, né, da natureza, mas não é nesse lugar de que as coisas acontecem assim comigo porque Deus quer. As coisas acontecem assim porque é consequência de várias outras coisas que aconteceram antes e eu acredito em coisas mais concretas. Mas, como eu disse antes, eu não tenho nada contra quem tem essas crenças, enfim. A Gabi, ela disse que me acompanha desde que eu criei o canal, disse para nunca parar de produzir conteúdo. Muito obrigada, Gabi. Eu fico muito feliz com pessoas que não desistiram de mim nesses anos todos, nesses 3 anos e meio. Muito obrigada mesmo. E eu pretendo nunca parar de produzir conteúdo, mas às vezes, como hoje, são dias difíceis, dias de sol, dias de trevas. O Diego Sacramento pergunta: além de artes cênicas, você também é formada em letras, por que não dá aulas? Eu não dou aulas porque eu seria uma péssima professora, nunca tive vontade de ser professora de nada. E eu tinha que fazer uma faculdade, e aí aquelas coisas do pai e da mãe que querem que você estude uma coisa que vai te dar um pouco mais de estabilidade na vida. Nunca foi meu desejo fazer letras, sabe? Desde muito antes, sempre fui das artes cênicas, então foi só uma faculdade que eu fiz que me agregou muito, que me ajudou muito, que me formou também, que faz parte de quem eu sou. Tudo é importante, né, pra gente ser o que a gente é, mas eu nunca tive a pretensão de trabalhar nessa área. E eu jamais seria professora, gente, eu não tenho talento para isso. Eu acho que todo o conhecimento que eu tenho, eu não tenho didática para transmiti-lo. Ser professora é uma coisa muito preciosa, eu não tô nesse lugar. Aí a Renata Sato,
Ela pergunta qual que é a minha formação, né, que eu sou formada em artes cênicas e em letras. Ela falou que eu não pareço ter a idade, ter a minha idade, que eu tenho cara de novinha, sim. Eu tenho cara de novinha, mas não sou novinha. Ela pergunta qual outra profissão eu teria. Eu não teria nenhuma outra profissão além dessa que eu escolhi. Qualquer coisa que eu for escolher na minha vida vai ter a ver com artes cênicas. Se eu tivesse nascido com talvez uma voz mais bonita, eu talvez trabalhasse com música como cantora. Eu posso cantar bem, mas todo mundo pode aprender a cantar, né? Mas eu acho que eu não nasci para isso. Embora eu acho que a gente pode aprender tudo que a gente quer na vida. Mas qualquer coisa relacionada a artes, eu gostaria de fazer balé, ser bailarina contemporânea, né? É tão bonito o balé contemporâneo. Eu nasci para ser atriz mesmo, não tem escapatória. Nunca pensei em outra coisa na minha vida. Minto. Quando eu era muito criança, tinha pensado em ser musicista, porque eu fazia aulas de música, né? De pistão, eu fiz muitos anos de flauta doce, fiz 7 anos de flauta doce. Mas isso era uma coisa meio que de criança, nunca foi um... Era tipo quando criança fala que quer ser bombeiro, sabe? Que quer ser astronauta. Eu falava que eu queria ser musicista. Mas isso logo se transformou. A Renata também fez outra pergunta que eu esqueci de responder. Se eu tenho vontade de escrever um livro. Não, não tenho vontade de escrever um livro. Atualmente eu tenho escrito rascunhos de uma peça de teatro que eu quero estrear assim que eu puder. O plano seria esse ano, mas esse ano não teremos teatro, né, no Brasil. Não sei quando voltaremos ao normal, né? Esse lance de escrever, acho que também não é muito a minha praia. Eu gosto de escrever pra mim. Até respondi num outro vídeo sobre isso. Eu tô arriscando aqui escrever o meu primeiro solo. Vamos ver no que dá. Provavelmente eu vou pedir a ajuda de alguma pessoa especialista na área pra me orientar e dizer o que eu posso melhorar, o que tá bom, o que não tá, sabe? Essas coisas assim. Vou responder só mais 2 perguntas, porque esse vídeo já ficou além dos 10 minutos que eu me proponho a fazer sempre. Tem uma pergunta aqui do Bicho Girassol, nunca sei seu nome, mas é do Instagram essa pergunta. Qual o seu cheiro predileto? Eu tenho um cheiro muito predileto, gente. Eu tenho 2 cheiros que eu gosto muito. O cheiro de dama da noite. Já sentiram esse cheiro? Uma das coisas mais maravilhosas do universo. E eu gosto muito daquele cheirinho de quando vai chover, do mato. São 2 cheiros que eu gosto muito, não sei porquê. E aí o Tom me perguntou se eu tenho memórias olfativas, e eu achei que tinha a ver com essa pergunta. Eu fiquei pensando, memórias olfativas é muito louco, né? Porque cheiro é uma coisa doida, né, gente? Quando a gente sente um cheiro, a gente vai pra um lugar, vai pra pessoas, né? Eu tenho um perfume que eu tenho aqui em casa que chama-se Laguna, do Salvador Dalí. Eu quase não uso esse perfume, eu uso de vez em quando, mas ele lembra a minha adolescência. Eu comecei a usá-lo porque eu tive um namorado que gostava muito desse cheiro e ele me deu de presente, então toda vez que eu uso esse perfume eu volto para aquele momento mais pueril, mais da juventude e tal, é muito legal. Eu lembro que quando eu estava na Bélgica, eu fui para acho que Bruxelas, se eu não me engano, a primeira coisa que me impactou lá foi o cheiro da cidade. Não sei se era é uma coisa que é sempre ou se naquele dia específico estava assim, mas era um cheiro de chocolate. Eu sou apaixonada por chocolate. Você tem essa memória olfativa, né, daquele cheiro daquela cidade de chocolate, e aí me veio aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, que tem uma cena que tem um rio de chocolate, que meu sonho de criança era mergulhar naquele rio de chocolate, de tão chocolatra que eu sou. Eu volto numa outra oportunidade para continuar respondendo perguntas. Espero que vocês estejam bem, que a gente vá se falando. Eu prometo que eu vou tentar produzir conteúdos densos e profundos para vocês, porque talvez ficar respondendo perguntas não é o que vocês esperam desse canal, mas a gente se vê em breve numa próxima. Um beijo imenso para vocês e tchau!